O tema dessa mensagem é: você foi criado para se tornar semelhante a Jesus Cristo. Você foi criado para se tornar semelhante a Jesus Cristo. Quando nós falamos isso, a gente parece que se sente até sem disposição de iniciar essa trajetória. Por que, pastor Júnior, o senhor está falando isso? É porque nós estamos tão distantes daquilo que Jesus nos ensina quando nós, por exemplo, agimos com malícia com o nosso irmão, quando nós não honramos com pureza o nosso relacionamento conjugal. Estamos tão distantes daquilo que Jesus falou quando nós agimos com ignorância, quando nós agimos com arrogância, batemos na mesa e dizemos: é do meu jeito, é da minha maneira. Nos sentimos tão distantes daquilo que Jesus nos ensina quando nós desejamos pagar o mal que recebemos com o mal. Você foi criado com o objetivo, com o propósito de se tornar semelhante a Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 8, 29. Eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema em outra situação aqui e torno a ampliar esse assunto através dessa palavra. Diz o texto sagrado, Romanos 8, 29, Deus já sabia o que ele faria desde o início. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida do seu Filho. Nele vemos a forma original planejada para nossa vida. Isto é, essa palavra está dizendo que tudo começou e tudo vai terminar tendo um parâmetro ou uma forma, uma diretriz, e essa diretriz é Jesus Cristo. Tudo começa e tudo termina com Jesus. Deus fez todas as coisas, todas são todas, através desse parâmetro, e o parâmetro é a vida do seu Filho, diz o texto. Colossenses 1:15, colaborando com o tema da mensagem, diz assim, olhamos para o seu Filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Eu quero dizer para você que nada faz sentido sem a essência de Cristo nas nossas vidas. Isso parece ser básico, isso parece ser bem preliminar, mas nós esquecemos. Esquecemos de agir como Cristo nos ensinou no nosso dia a dia. E depois nós não compreendemos de onde vem tanta frieza espiritual e chegamos a dizer assim: pastor Júnior, mas pastor, eu não estou envolvido em nenhum escândalo, eu não cometi nenhum pecado, eu não estou roubando, não estou matando, não estou me prostituindo. O pastor, e o que é que está acontecendo comigo? É porque nós saímos do propósito. Nós perdemos o parâmetro e esquecemos de seguir esse grande exemplo que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu falei em outra oportunidade que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa dizer que nós temos consciência moral, isto é, que nós sabemos o que é certo e o que é errado. E a Bíblia diz que quando
você não faz o bem, você peca. E o bem que Deus quer que você faça começa pelos detalhes, pelas coisas pequenas, como, por exemplo, não levar à frente algo que você não tem certeza que é verdade, como uma simples fofoca. Você sabe que é errado, mas você se torna parte daquela cadeia de maldição. E depois você vem com desculpas, dizendo, não, eu não sabia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas você foi feita à imagem e semelhança de Deus. Você sabe que isso é errado. Você sabe que quando você põe seus olhos sobre coisas impuras e estimula a sua sexualidade com coisas impuras, você sabe que é errado. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu preciso voltar ao início, eu preciso reformular essas coisas e saber que Deus me deu essa consciência. E eu preciso saber que devo escolher as coisas certas. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E você tem a capacidade de servir. A gente ouve muitas pessoas falarem assim, ô pastor Júnior, a igreja não tem amor. A igreja está faltando amor. Cadê o amor? Eu estou lembrando agora que eu botei uma postagem correndo vaquejada. Eu corro desde pequenininho, crio cavalo e tal. Aí, eu não sei se era irmão ou se era alguém, a pessoa botou assim, pastor, você está derrubando o boi, cadê o amor? Sim, cadê o amor? O amor, mas o que é esse amor? O que é esse amor? O que é este amor? Este amor é servir. Esse amor não é ser romântico, não é ser delicado, não é apenas ser educado. Diga comigo se você puder. Amar é servir. Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus lhe deu a capacidade de servir, de amar. Amar é servir. Se eu lhe perguntar agora, quem você tem certeza que lhe ama? A maioria das pessoas vai lembrar logo da mãe. Eu vou lembrar logo da irmã Ângela. E não é só pela maternidade que o filho se apega à mãe, simplesmente porque passou um tempo ali no ventre e outro tempo sendo amamentado. Sabe como tudo isso chega para o bebê? Chega através do serviço. A mãe é a primeira que serve e continua servindo o bebê até certa idade. Por que você não tem dúvida que Jesus Cristo lhe ama? Não é porque alguém chegou, ou um anjo do céu chegou falando, ou o pastor falou, ou o padre falou, ou fulano falou que Jesus te ama e você leu que ele te ama e você acredita que ele ama, não. Não é por isso que você. É porque ele lhe serviu na cruz, ele pagou um preço. Então o amor não é usar terno e gravata, não é usar uma roupa comprida, não é ir à igreja, amor é servir. E Deus está lhe chamando para parecer com Cristo. Isto é, Ele está lhe chamando para servir. Ele está lhe chamando para servir. Servir. Servir é sinônimo de amor. Então, olha, eu disse que Deus, nesse chamado de ser parecido com Cristo, Ele lhe deu a consciência do certo e errado. Você está fazendo o errado porque qualquer outra coisa, mas você sabe o que é certo e o que é errado. Ele lhe deu a capacidade de você amar, isto é, servir. Você amar e receber amor, dar e receber amor. Mas Deus também, Ele lhe deu a capacidade ou o presente de ser espiritual. Você não é só essa carne.
Essa carne vai morrer, mas o espírito fica. E eu tive a oportunidade em outro momento de destacar cada ponto desse que falei para você. Mas eu avanço aqui e digo a você que esse processo de se tornar parecido com Cristo, ele tem a ajuda direta do Espírito Santo de Deus. Isto é, há uma obra a ser feita. Há uma obra a ser construída e esta obra é feita pelo Espírito Santo de Deus. Um ponto importante desta obra, guarde aí, é a pureza do seu corpo. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque o Espírito Santo, ele habita no templo. E esse templo não é feito por mãos humanas. Esse templo se chama o seu corpo. O meu corpo é a casinha. Quem está assistindo aí está vendo eu fazendo aqui, ó, o símbolo de uma casinha. O meu corpo é a casinha do Espírito Santo de Deus. Se eu não cuidar desta casinha, o Espírito Santo não pode efetuar a obra dele na minha vida. Eu estou colocando o Espírito Santo para fora da casinha. E uma das coisas que mais, eu poderia dizer, mais violenta contra o Espírito Santo, dos pecados mais violentos que nós podemos cometer com Deus, consequentemente com o Espírito Santo, é sujar, desfazer essa morada através dos pecados sexuais. Eu cresci na escola bíblica ouvindo que não existe pecadinho nem pecadão. Talvez você também. Mas isso é uma teologia que nós chamamos de teologia do papagaio. Um vai falando para o outro, um vai falando para o outro. E eu não acredito que não existe pecadinho e pecadão. Existem pecados gravíssimos, como o pecado de prostituição e o pecado de idolatria. São os pecados que eu poderia colocar no nível, se é que a gente pode dizer assim, um nível de importância mais grave. Porque esses dois pecados, o apóstolo Paulo, ele exortou a igreja dizendo assim: fugir da prostituição, fugir da idolatria. Esses pecados são poderosíssimos e atingem diretamente a casinha de Deus, que é o seu corpo. Então, nós somos chamados para se tornar semelhantes a Cristo. Essa obra quem faz é o Espírito Santo, mas nós não temos abrigo para ele. A nossa casa está cheia de cobiças, a nossa casa está cheia de sensualidade, a nossa casa está cheia de idolatria, a gente coloca as coisas materiais na frente de Deus, a gente, através dos nossos olhos, nós cobiçamos, e aí o Espírito Santo, ele se entristece. E essa obra, ela acaba por ficar, vamos dizer assim, atrasada, demorada, mas essa obra começa agora a entrar no status de obra paralisada. Obra paralisada. O Espírito Santo, ele quer concluir a obra dele na minha vida.